Os Três Porquinhos e o Lobo Mau. A história invertida. Brutus, o porquinho da palha aparência. Porco robusto de pelagem marrom avermelhada, com cicatrizes nas orelhas e presas levemente salientes. Olhos pequenos e astutos. Sempre observando. Usa um colete de couro remendado. Personalidade: impulsivo, agressivo e o mais violento dos três irmãos. Acredita que a força bruta resolve tudo. Tem um temperamento explosivo e adora confronto direto. Apesar da aparência rude, é ferozmente leal aos irmãos. Motivações: provar sua superioridade como predador. Sente prazer na caçada e no medo que causa em outros animais. Quer ser temido na floresta. Habilidades: força bruta, impressionante, velocidade em curtas distâncias, mordida poderosa. Cornelis, o porquinho da madeira. Aparência: porco de porte médio. Pelagem: cinza, rosada, impecável. Óculos redondos, que dão um ar intelectual. Usa suspensórios e sempre carrega uma pequena mochila com ferramentas. Personalidade: o estrategista da família. Frio, calculista e metódico. Prefere planejar cada movimento com precisão cirúrgica. Tem fascínio mórbido por anatomia e alquimia. É o cérebro por trás das operações mais elaboradas. Motivações: perfeição em sua arte. Vê a caça como uma ciência que deve ser dominada. Quer criar um método definitivo de captura e preparo de presas. Habilidades: inteligência superior, conhecimento de armadilhas, ervas e venenos, planejamento tático. Maximus, o porquinho de tijolos. Aparência: o maior dos três, com pelagem rosa clara e corpo musculoso. Usa um avental de cozinheiro manchado e um chapéu de chefe. Tem uma expressão perpetuamente faminta. Personalidade: obcecado por gastronomia e pratos exóticos. Vê todas as criaturas como ingredientes potenciais. É o mais civilizado dos três na aparência, mas igualmente cruel. Combina sofisticação culinária com absoluta falta de empatia. Motivações: criar o prato perfeito. Busca constantemente novos sabores e técnicas. O lobo representa seu desafio culinário supremo. Uma presa que nunca foi preparada antes. Habilidades: conhecimento culinário avançado, paciência, força considerável, habilidade com facas e ferramentas. Lupus, o lobo mau. Protagonista. Aparência: lobo, esguio de pelagem, cinza prateada, com olhos âmbar gentis. Tem porte elegante, mas frágil, patas delicadas. Usa óculos de leitura pendurados no pescoço e sempre carrega um livro. Personalidade: gentil, vegetariano convicto, amante de literatura e filosofia. Extremamente pacifista, sofre de ansiedade. Poeta nas horas vagas, completamente oposto ao estereótipo de sua espécie. Motivações: viver em paz, ser aceito pela comunidade da floresta, apesar de sua espécie. Provar que lobos podem ser diferentes. Habilidades: inteligência emocional, velocidade quando necessário, conhecimento de ervas medicinais, eloquência. A história. Capítulo 1. O lobo, que lia poesia. A lua cheia iluminava a clareira, onde Lupus havia construído sua pequena biblioteca. Não era grande coisa, menos apenas uma cabana modesta, feita de troncos recuperados e musgo, com prateleiras improvisadas, onde guardava sua preciosa coleção de livros encontrados, emprestados ou trocados por favores na floresta. O lobo ajustou seus óculos de leitura e suspirou, virando a página de um volume gasto de poesias de Lord Byron. She walks in beauty, like the night. Ele murmurou, sua voz suave ecoando nas paredes de madeira. Lupus era uma anomalia. Enquanto seus primos distantes caçavam em matilhas nas montanhas do norte, ele preferia
a companhia de palavras impressas, e o sabor de raízes assadas com ervas. Sua dieta era estritamente vegetariana, menos cogumelos, bagas, tubérculos, ocasionalmente, um nabo emprestado de alguma horta. Quando a fome apertava demais, a floresta de Grimwood não sabia bem o que fazer com ele. Os coelhos ainda fugiam quando viam, mais por instinto do que por medo real. Os esquilos o evitavam, embora Lupus nunca tivesse demonstrado interesse em persegui-los. Apenas a velha coruja Atena, que vivia no carvalho antigo, ocasionalmente parava para conversar sobre literatura. Você é muito estranho para um lobo, ela havia dito, certa vez. Prefiro pensar em mim como evoluído, Lupus respondeu, ajeitando nervosamente seus óculos. Naquela noite específica, enquanto a lua brilhava e Lupus se preparava para dormir, com uma xícara de chá de camomila, ele não fazia ideia de que sua vida pacífica estava prestes a mudar drasticamente. A 3 quilômetros dali, em uma clareira diferente, 3 sombras se moviam em torno de uma fogueira. Capítulo 2. O Conselho dos Porcos. Estou entediado, grunhiu Brutus, girando um graveto no fogo com tanta força que faíscas voaram. Já caçamos todos os animais interessantes desta maldita floresta. Coelhos, raposas, até aquele cervo idiota do mês passado. Não há mais desafio. Cornelius limpou seus óculos metodicamente, observando o irmão com expressão analítica. Sua impaciência é compreensível, mas precipitada. Há ainda uma presa que nunca tentamos. Maximus levantou o olhar de seu caderno de receitas, onde rabiscava anotações à luz do fogo. E o que seria? Um lobo, Cornelius disse simplesmente. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar das chamas. Então Brutus explodiu em gargalhadas. Um lobo? Você enlouqueceu, irmão. Lobos nos caçam. São predadores, como nós. Eram. Cornelius corrigiu, sua voz calma e precisa. Mas tempos mudaram. Há um lobo vivendo a poucos quilômetros daqui. Lupus. Chama-no. E ele é diferente. Maximus fechou seu caderno, interessado. Diferente como? Vegetariano. Pacifista. Passa os dias lendo livros e colhendo cogumelos. Os coelhos riem dele pelas costas. Brutus parou de rir. Seus olhos se estreitaram. Um lobo vegetariano. Isso é antinatural. Nojento. É perfeito, disse Maximus. Uma expressão sonhadora tomando conta de seu rosto. Imaginem, lobo nunca foi preparado antes. Seria revolucionário? Um prato que entraria para a história. Cornelius assentiu. Exatamente. É melhor ainda. Ele vive sozinho. Não tem matilha. Seria limpo, eficiente. Quando começamos, Brutus se levantou, já pegando seu machado improvisado. Amanhã é muito cedo, Cornelius disse. Abrindo um livro de anotações, precisamos observar, estudar seus padrões, entender sua rotina. Uma caçada adequada requer preparação, sempre tão metódico. Brutus resmungou, mas sentou-se novamente. Maximus já estava rabiscando furiosamente. Lobo assado com ervas. Não, muito simples. Talvez um confit de lobo com redução de vinho de amora. Oh, as possibilidades. Os 3 porcos sorriram para o fogo, cada um perdido em suas próprias fantasias sombrias. Nenhum deles notou a pequena silhueta de um rato que havia escutado tudo e que agora corria desesperadamente na direção da cabana de Lupus. Capítulo 3. O aviso não ouvido. Squeakers, o rato de campo, estava ofegante quando alcançou a porta da cabana de Lupus. Era quase meia-noite, e o pobre roedor havia corrido sem parar, seu coração minúsculo batendo tão forte que parecia que explodiria. Toc, toc, toc. Um momento, veio a voz gentil de Lupus de dentro. A porta se abriu, revelando o lobo em seu roupão de dormir, uma vela na pata. Squeakers,
O que o traz aqui a esta hora? Senhor, Lupus, o rato ofegava. Perigo, os porcos. Eles o vê. Oh. Calma, calma. Lupus conduziu o pequeno roedor para dentro, preparando rapidamente uma xícara minúscula de água. Respire. O que ouvi? Após alguns minutos e vários goles de água, Squeakers contou tudo menos a conversa que havia ouvido, os planos sinistros, a obsessão mórbida dos 3 irmãos. Lupus ouviu tudo com crescente incredulidade. Quando Squeakers terminou, o lobo simplesmente balançou a cabeça. Meu caro amigo, você teve um pesadelo. Porcos não caçam lobos. É absurdo. Vai contra toda a ordem natural. Mas eu ouvi, Senhor Lupus. Eles falaram sobre estudar seus padrões. Sobre cozinhá-lo. Lupus deu um riso nervoso, ajeitando seus óculos. Squeakers, aprecio sua preocupação, mas está confundindo as coisas. Talvez eles estivessem falando sobre outro animal. Javalis, talvez. Eles se parecem com porcos. Eles falaram seu nome. Squeakers estava quase em lágrimas de frustração. Coincidência, Lupus disse firmemente, mas havia uma pontada de dúvida em sua voz. Veja, eu entendo que os outros animais da floresta ainda têm reservas quanto a mim, mas sou vegetariano. Nunca fiz mal a ninguém, porque alguém me caçaria. Porque eles não são normais! Squeakers gritou. São porcos assassinos! Eles já mataram dúzias de animais! Lupus ficou pálido. Dúzias, mas para comer. Alguns, sim. Outros apenas por esporte. Senhor Lupus, você precisa sair daqui. Fugir. O lobo olhou ao redor de sua cabana menos seus livros, sua coleção de chás, sua poltrona favorita, perto da lareira. Este era seu lar, seu refúgio do mundo, que sempre o julgara pela espécie, não pelo caráter. Não posso simplesmente abandonar tudo, ele disse, suavemente. Se o que diz é verdade, e não estou dizendo que é, então conversarei com eles. Explicarei que sou pacífico. Certamente, podemos resolver isto civilizadamente. Squeakers olhou para o lobo com uma mistura de pena e exasperação. Eles não querem conversar. Senhor Lupus, eles querem matá-lo. Você não pode saber isso com certeza. Lupus insistiu, mas sua voz tremeu levemente. Talvez eles apenas queiram me conhecer, ou não sei, mas fugir? Isso seria covardice. É além do mais para onde iria. Qualquer lugar. As montanhas do norte. A floresta negra. Apenas longe daqui. Lupus balançou a cabeça firmemente. Esta é minha casa. Não serei expulso por rumores e medo. Obrigado por me avisar, Squeakers. Verdadeiramente. Mas tenho certeza de que está exagerando o perigo. Amanhã, tudo parecerá diferente à luz do dia. Squeakers percebeu que não conseguiria convencer o lobo. Com um suspiro pesado, o rato se despediu e partiu na escuridão, seu coração pesado, com o pressentimento de que havia acabado de falar com um morto-vivo. Lupus fechou a porta e voltou para sua cama, mas o sono não veio facilmente. Ele ficou deitado, olhando para o teto, repetindo para si mesmo que não havia nada com que se preocupar. Mas em algum lugar no fundo de sua mente, um instinto antigo e esquecido começou a despertar. O instinto de presa. Capítulo 4. A vigilância durante os 3 dias seguintes. Lupus tentou manter sua rotina normal, mas não conseguia evitar a sensação de que estava sendo observado. E estava. Cornelius havia estabelecido um posto de observação em uma árvore a 100 metros da cabana de Lupus, com um binóculo roubado de um caçador humano e um caderno meticuloso. Ele registrava cada movimento do lobo. 6h30. Acorda. Prepara chá de ervas. Parece camomila. Lá 7 exercícios de alongamento. Notavelmente pouca musculatura.
Las 7:30 café da man, mingau de aveia, com frutas silvestres. Las 8 leitura na varanda. Hoje, poesia romântica. Las 10 caminhada, para coletar cogumelos. Segue sempre a mesma trilha. Las 12 retorna. Almoço leve. Tarde, mais leitura. Ocasionalmente escreve em um diário. Noite, jantar simples. Chá, cama cedo. É quase triste. Cornélias murmurou para si mesmo, fazendo mais anotações. Uma criatura tão previsível, tão indefesa. Brutus, escondido em outro ponto de observação, estava menos paciente. Quando vamos atacar? Ele sibilou através do comunicador improvisado, que Cornelius havia criado usando gravetos ocos e fios. Paciência. A voz de Cornelius ecoou de volta. Conhecimento é poder. Quanto mais soubermos, mais perfeita será a execução. Perfeita, perfeita. Brutus rosnou. Eu poderia simplesmente arrombar a porta, e ele fugiria. Cornélius interrompeu. Lobos são rápidos, mesmo os domesticados. Precisamos de uma armadilha, algo que ele não possa escapar. No terceiro posto, Maximus estava menos interessado em observar e mais em planejar. Ele havia criado um menu completo em sua mente. Entrada: carpaccio de lobo, com alcaparras e ervas finas. Prato principal: lobo bourguignon, com raízes assadas. Sobremesa: sorvete de amora, para limpar o paladar. Enquanto os 3 porcos planejavam, Lupus continuava sua vida, tentando ignorar a crescente sensação de desconforto. Mas era difícil. Ramos quebravam sem vento. Sombras se moviam, onde não deveria haver nada. À noite, ele acordava com a sensação de olhos fixos nele. Na quarta manhã, Lupus decidiu fazer algo sobre isso. Isso é ridículo, ele disse para si mesmo, ajeitando uma gravata borboleta. Vou até lá, e vou falar com eles. Porcos civilizados certamente podem ser raciocinados. O que Lupus não sabia era que Cornélius havia previsto exatamente isso. Capítulo 5. A visita desastrosa à casa de palha de Brutus era, francamente, um desastre. Fardos de palha amarrados, sem muito cuidado, formavam paredes frágeis, e o teto era pouco mais que um amontoado de gramíneas secas. Mas não era a construção que impressionava menos. Era o que estava do lado de fora. Crânios, dúzias deles, pendurados em estacas, dependurados de cordas, empilhados perto da entrada. Coelhos, raposas, veados, pássaros, todos branqueados pelo sol, todos com marcas de dentes. Lupus parou a 10 metros de distância, seu estômago embrulhando. Talvez Squeakers tivesse razão, ele sussurrou. Olá! Uma voz grossa chamou. Brutus emergiu da caça sorrindo largamente. Visitante! Como isso é inesperado! Lupus engoliu em seco, todos os seus instintos gritando para correr. Mas ele era civilizado. Ele não julgaria pela aparência. De bom dia, ele conseguiu dizer. Eu sou Lupus, seu vizinho. Pensei em apresentar-me adequadamente. Que gentil, Brutus disse, seus olhos pequenos, nunca deixando de estudar o lobo. Muito gentil mesmo. Você quer entrar? Eu... Não! Obrigado. Só vim. Queria garantir que somos bons vecinos. Seremos os melhores vizinhos. Brutus deu uma risada que fez Lupus estremecer. Os melhores mesmo. Houve um movimento na floresta atrás de Lupus. O lobo se virou, apenas para ver Cornélius emergindo de entre as árvores, seus óculos brilhando. Nossa celebridade local, Cornélius disse suavemente. O lobo que ele é como fascinante. Eu deveria ir, Lupus disse, recuando. Tão cedo. Uma terceira voz. Maximus apareceu do outro lado, bloqueando o caminho de volta. Mas mal conversamos. Por favor, fique. Poderia jantar conosco. Os 3 porcos formaram um semicírculo ao redor de Lupus,
O lobo podia sentir seu coração acelerando, seus instintos antigos, finalmente sobrepujando sua natureza pacífica. Eu realmente preciso ir, ele disse, sua voz mais firme agora. Tenho compromissos. Que pena, disse Cornélias. Brutus, seria tão rude nos deixarmos nosso convidado partir, sem uma despedida adequada. Brutus avançou um passo. Lupus recuou 2. Senhores, não sei o que pensam que vão fazer, mas eu asseguro que... Corra. Brutus disse simplesmente. O quê? Eu disse. Corra. O sorriso de Brutus se alargou. Damos a você 10 segundos de vantagem. É mais do que demos aos outros. Lupus não precisou ouvir 2 vezes. Ele girou e disparou pela floresta, sua velocidade natural de lobo finalmente despertando. Galhos chicotearam seu rosto, raízes tentaram tropeçar suas patas, mas ele continuou. O som de grunhidos e risadas ecoando atrás dele. 10. Ele ouviu Brutus gritar. 9, 8. Lupus correu como nunca havia corrido antes, seu coração martelando, lágrimas de terror turvando seus óculos. Ele precisava chegar em casa, trancar a porta, pensar. Emalgo, qualquer coisa. Ele rompeu na clareira onde ficava sua cabana e se jogou para dentro, batendo a porta e trancando-a. Então empurrou sua estante de livros contra ela para reforço. Do lado de fora ele podia ouvir nada, silêncio total. Lupus se encostou contra a parede, tremendo. Civilizado, ele murmurou amargamente. Eu pensei que poderia ser civilizado. Então ele ouviu uma batida lenta, deliberada na porta. Toque, toque. Pequeno lobo, veio a voz de Cornélias. Calma e medida. Sabemos que está aí dentro. E francamente, esta demonstração de terror é deliciosa. Mas vamos ao que interessa. Você tem 2 caminhos. Sair voluntariamente, e tornaremos isto rápido. Ou ficará aí, e tornaremos isto interessante. Lupus não respondeu, sua mente correndo. A casa era sólida, menos troncos grossos, bem construída. Eles não poderiam simplesmente derrubar, certo? Muito bem, disse Cornélias. Brutus, se faz favor. Houve um rugido do lado de fora, e então a parede inteira tremeu com o impacto. Crash! A porta rachou. A estante de livros deslizou alguns centímetros. Crash! Mais rachaduras. Livros caíram das prateleiras. Crash! A realidade finalmente atingiu Lupus como um raio. Eles iam matá-lo. Realmente, verdadeiramente matá-lo. E não havia nada civilizado nisso. Ele olhou ao redor, desesperadamente. A janela dos fundos era pequena, mas talvez... Crash! A porta explodiu para dentro, e Brutus entrou cambaleando, machado na mão, olhos selvagens. Achei você! Lupus já estava correndo para a janela. Ele se jogou através dela, vidro quebrando, madeira lascando, e rolou do outro lado, cortado. Mas Bibo, ele está fugindo. Bruju, deixo, disse Cornélias calmamente, entrando na cabana e olhando ao redor com interesse. Ele voltará? Como você sabe? Maximus perguntou. Cornélias pegou um livro da prateleira, menos um volume de poemas. As páginas desgastadas pelo uso constante, porque tudo que ele ama está aqui. Suas memórias, sua identidade, sua própria humanidade emprestada. Ele voltará. Cornélia sorriu friamente. E quando voltar, estaremos esperando. Capítulo 6. O despertado predador Lupus correu pela floresta, até que suas patas sangrassem. Ele não tinha direção, nenhum plano, apenas o impulso cego de fugir. Quando finalmente parou, o sol estava se pondo, e ele estava em uma parte da floresta que nunca havia visitado antes. Ele se arrastou para baixo de um tronco caído e se encolheu ali, tremendo. Não era apenas do frio ou do medo. Era da realização de que tudo em que acreditava menos civilidade, razão,
a possibilidade de transcender a natureza, menos tinha sido uma mentira confortável. Eu sou um idiota. Ele sussurrou para a escuridão. Um idiota completo. Uma voz rouca respondeu. Não idiota. Apenas ingênuo. Lupus pulou, girando para ver uma loba velha, emergindo das sombras. Ela era massiva, com cicatrizes cruzando seu focinho, e um olho leitoso de branco. Mas o outro olho era afiado, avaliando. Quem é você? Lupus perguntou. Me chame de velha mãe, ela disse, sentando-se com um grunhido de ossos velhos. E você é o lobinho que brinca de humano. Ouvi falar de você. Eu não brinco, óculos. Chá. Livros de poesia. Velha mãe balançou a cabeça. Você se esqueceu do que é. E agora? Porcos querem cozinhá-lo. Irônico, não acha? Lupus sentiu lágrimas de frustração. Eu só queria viver em paz. Não fazer mal a ninguém. E como isso funcionou para você? O silêncio dizia tudo. Velha mãe se aproximou, estudando o lobo mais jovem. Você acha que ser gentil faz você melhor do que seus ancestrais, mas sabe o que faz você? Faz você uma vítima. Aqueles porcos, eles entenderam algo que você se recusa a aceitar. O quê? Que este mundo não se importa com sua gentileza. Não se importa com seus livros ou sua filosofia. Importa-se apenas com quem sobrevive e sobrevivência. Ela mostrou suas presas velhas, mas ainda afiadas. Requer presas. Eu não vou me tornar como eles, Lupus disse firmemente. Não estou dizendo para você se tornar como eles. Velha mãe rosnou. Estou dizendo para você se lembrar do que Vok é um lobo, não um coelho com ideias acima de sua estação. Um lobo. Lobos matam, lobos sobrevivem. E sim, às vezes, isso significa matar. Mas há diferença entre matar para viver e matar por prazer. Você entende isso? Lupus pensou sobre os crânios fora da casa de Brutus. Pensou sobre o prazer nos olhos de Cornelis. Pensou sobre como Maximus havia falado dele como ingrediente. Eles matam por prazer. Ele disse baixinho. Exato. Então a questão é, você vai los matarem você? Ou vai fazer algo a respeito? Eu não sou um lutador. Então aprenda. Velha mãe se levantou, suas articulações estalando. Você tem 3 dias antes de voltarem para destruir sua casa completamente e caçarem você até o fim. 3 dias para decidir. Morre como uma vítima. Ou luta como um lobo. E se eu escolher lutar? Como velha mãe sorriu. E havia algo ancestral e terrível naquele sorriso. Então, meu jovem idealista, eu vou lhe ensinar o que significa realmente ter presas. Capítulo 7. 3 dias de transformação. O primeiro dia foi humilhação. Você corre como um servo assustado. Velha mãe rosnou, enquanto Lupus tropeçava novamente. Todo pânico, sem direção. Um predador não corre assim. Um predador escolhe seu caminho. De novo, Lupus se levantou, seus músculos gritando. Eles estavam em uma ravina, e velha mãe o estava fazendo correr sobre rochas escorregadias, forçando-o a escolher cada passo mesmo em velocidade. Eu não consigo, não existe. Velha mãe latiu. Aqueles porcos não vão se importar se você não consegue. Vão te matar de qualquer jeito. De partido novo. Eles treinaram até que o sol se pôs. Lupus colapsou, cada músculo tremendo. Amanhã, velha mãe disse, ensinamos você a usar essas presas que tanto quer esconder. O segundo dia foi dor. Morda. Velha mãe ordenou, apontando para um tronco de árvore. De verdade, não há aquela mordidinha que daria em um nabo. Morda. Lupus hesitou. Depois, cravou seus dentes no tronco. A madeira resistiu, mas depois cedeu, com um estalar satisfatório. Melhor. Agora, imagine que é o pescoço de alguém tentando matá-lo. Mostre-me poder. Horas passaram. Lupus aprendeu a atacar,
a desviar, a usar suas garras, que havia aparado por tanto tempo. Cada movimento era contrário a tudo que havia se treinado para ser. Por que isso parece tão errado? Ele ofegou, durante uma pausa. Porque você passou anos mentindo para si mesmo, velha mãe respondeu, dizendo que violência é sempre errada. Mas violência não é boa ou má. É ferramenta. O que importa é como e por que você a usa. E se eu começar e não conseguir parar? Velha mãe olhou para ele por um longo momento. Essa é a diferença entre você e eles. Você tem medo de se tornar um monstro. Eles já são monstros e adoram isso. Seu medo é sua humanidade. Não a perca, mas não deixe que te paralise também. O terceiro dia foi estratégia. Você é menor que Brutus, menos sádico que Cornélias, menos calculista que Maximus. Velha mãe disse, desenhando na terra com sua pata. Mas você tem vantagens. Sabe quais? Lupus pensou. Velocidade? Parcialmente. Continue. Eu conheço minha casa melhor do que eles. Melhor. E Lupus lutou. Depois algo clicou. Eles subestimam-me. Pensam que sou apenas uma vítima assustada. Velha mãe sorriu.